Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus por tudo que Ele faz por nós. Esse Deus maravilhoso, Deus poderoso, né? Hoje eu queria, sim, deixar um versículo aqui muito bacana, né? Que eu estava lendo e aquilo me chamou muito a atenção da importância de nós, como servo de Cristo, estarmos em obediência à palavra dele, porque pode ter certeza, se nós estivermos em obediência, é possível sim salvar a nossa casa, né? Salvar a nossa família através, né, da nossa oração, pedindo ao nosso Deus, por causa da nossa intimidade, né, com Deus. Deus preserva algumas vidas aqui na terra. Vocês podem ter certeza que algumas pessoas que às vezes fazem vários tipos de atrocidade aí não morrem, não é por causa delas, não. É porque tem alguém intercedendo por elas. Então é muito importante, né, nós buscarmos ao Senhor, termos intimidade com o Senhor, que pode ter certeza, nosso Deus ouve a nossa oração e não permite acontecer coisas piores com algumas pessoas da nossa família, não é por elas não, pode ter certeza que é por nós. Eu vou, né, estar lendo aqui um versículo que nos dá um exemplo muito bacana, né, que aconteceu com Moisés, e encontra-se em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 18, do 18 ao 20. Olha o que diz: E me lancei perante o Senhor, como dantes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que haveis pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós, para vos destruir. Porém, ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Olha que palavra bacana, né? Que palavra linda de se ler e entender, né? Temos que pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento. Essa é uma passagem, né, que Moisés, ao descer ali do monte, né, onde ele estava falando com Deus, e o homem, né, aquelas pessoas ali tinham criado um bezerro de ouro, né? Então, o que que Moisés fez? Moisés jejuou e orou ao Senhor para que o Senhor não destruísse aquele povo ali e propriamente até o Arão, né, o irmão de Moisés ali. Mas por que isso daí, né? A gente consegue perceber que o nosso Senhor não destruiu aquele povo ali, não foi por causa daquelas pessoas, não, né? Pela desobediência deles, eles iriam ser destruídos, tanto Arão quanto aquele povo. Mas não foram destruídos por causa de Moisés, a intimidade que Moisés tinha com Deus. Então, ao Moisés orar e jejuar, o nosso Deus, né, poupou todo aquele pessoal, né. Olha a importância da intimidade com Deus, de um homem salvou todo um povo, que Deus podia ter destruído todos eles ali naquela hora, porque Deus ficou irado com eles. Mas o que eu queria deixar é para os nossos tempos hoje, né, a importância de nós buscarmos ao Senhor a cada dia, né, termos essa intimidade com o nosso Deus. Por quê? Quantas das vezes, né, alguns familiares nossos ou amigos, né, se rebelam contra Deus, acabam indo contra as coisas de Deus, talvez estava ouvindo a palavra do Senhor, ia com a gente e de repente endoida nesse mundo, né, a fazer as coisas brabas desse mundo. E se dependesse daquela pessoa que está no mundo ali fazendo todo tipo de atrocidade, pode ter certeza que o nosso Deus o destrói, né? O destruiria, poderia acabar com aquela pessoa ali, permitindo que aconteça alguma coisa e a vida dela fosse ceifada. Às vezes um acidente, uma doença, mas por que muitas das vezes não acontece? Não acontece porque tem servo de Deus, né, clamando pela vida daquela pessoa. Tem gente que às vezes está no mundo achando que eles estão orando a Deus e que Deus está ouvindo a oração deles, né? Eles fazendo todo tipo de atrocidade, mas não está não, né? Deus ouve, mas não responde. Mas o que Deus ouve e responde é a oração do justo. Às vezes aquela mãe de joelho dobrado por um filho, né? Que está aprontando ali, mas Deus poupa a vida dele, permite até acontecer algumas coisas para que ele mude a vida e se converta ao Senhor,
mas não o destrói, né. Eu ouvi um testemunho uma vez de um rapaz que a mãe dele, né, muito evangélica, e ele endoidou no mundo, fazendo todo tipo de atrocidade, mexendo com drogas, né, todo tipo de maldade. E durante esse tempo, né, teve troca de tiro com polícia, várias coisas, até que passado um tempo, né, depois de tanto sufoco, ele se converteu ao Senhor, né, e ele teve uma revelação para a vida dele, aonde, né, alguém falou com ele que se ele estava vivo, né, ele tinha que agradecer muito a mãe dele, né, que passava noites de joelho orando a Deus pela vida dele. Então Deus poupou a vida dele não por ele, mas poupou pela mãe, né, porque a mãe era uma pessoa temente a Deus, que acreditava que Deus podia mudar, né, o quadro daquele filho. Então, o que eu queria deixar aqui é que a gente tenha esse entendimento, né? Nós que somos servos do Senhor aí, nós podemos ajudar a salvar nossa casa sim, nossos filhos. Muitas das vezes não acontece coisas mais graves na nossa família, né? Nessas pessoas que não buscam ao Senhor por causa de nossas orações, porque Deus é justo, né? Ele olha o clamor do seu filho e vê que seu filho está confiando nele, então ele às vezes até permite algumas dores naquela outra pessoa, mas para converter, né, para trazer para ele, mas não é exatamente por causa da vida daquela pessoa, mas sim da vida de quem está clamando. E essa pessoa que está clamando, né, é um servo do Senhor. Então o Senhor olha seu coração, olha a sua dor, vê que essa pessoa quer salvar sua família, então o Senhor permite, né, que aquela vida não seja destruída até pelo inimigo e acaba sendo salvo. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, né, que nós focamos a nossa mente no Senhor e que nós sejamos pessoas que temos intimidade com Deus, para que se caso acontecer algo assim na nossa família ou por um amigo, que nós possamos estar clamando a Deus e Deus possa estar nos ouvindo e livrando aquelas pessoas da morte, da doença, de problemas que às vezes ela mesma já nem tinha mais força, porque ela já estava entregue ao mundo, né, entregue aos problemas do mundo, mas nós, como servo de Cristo, somos os que pedimos ao Senhor, né? Somos nós quem temos intimidade de ir até Deus e pedir pelas pessoas. Vocês podem notar que o mundo nos critica, né? O mundo não gosta muito dos cristãos, eles vão contra as coisas do cristão, não é exatamente contra a pessoa, mas é por causa do espírito, né? As pessoas, isso aí são guerras espirituais. Mas quando vem a dificuldade, né? Quando vem uma dor que os médicos não sabem o que que é, quando vem uma doença, vem uma perseguição, aí todo mundo procura, né? Um cristão procura um evangélico, procura a casa de Deus, porque sabe que ali existe um povo temente a Deus, um povo que tem intimidade com Deus. Então que nós sejamos essas pessoas, para quando eles vierem, nós estejamos prontos para os ajudar. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por mais esse dia. Obrigado por cada bênção derramada e cada livramento. Obrigado por esse versículo maravilhoso, Senhor, que nos dá o entendimento da importância de termos intimidade com o Senhor. Pois assim podemos salvar nossa família, salvar nossos amigos através da Sua palavra, através da intimidade que temos com o Senhor. Agradeço por tudo que o Senhor faz pela minha vida, por cada vida que ouve essas mensagens, Senhor, que o Senhor possa estar os guardando, os protegendo e permitindo que eles venham ter essa intimidade, ao ponto de te pedir e o Senhor ouvir e responder cada uma oração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe, né? Busque intimidade com o nosso Deus. Se você não tem uma casa para seguir, vá a uma igreja, né, próximo da sua casa, uma igreja que pregue o evangelho de Cristo. Siga, leia a Bíblia. A todos os dias tem uma nova mensagem aqui, mas essas mensagens não podem substituir, né, a sua intimidade com a casa do Pai, não pode substituir a comunhão com os irmãos. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe.